Eu vou começar aqui dando um resuminho da aula passada, só para a gente relembrar, né? Já passou uma semana. Mas então, a aula passada a gente viu o que é uma métrica, né? Como é que funciona. E a gente entendeu que uma métrica é qualquer resultado básico mensurável. E aí ela precisa de uma dimensão para poder ir de KPIs também. Aí eu mostrei também algumas métricas importantes no mercado. Falei do Contact Rate, o CAC, o LTV, o MAU e o MUP, o Churn e o NPS. Vocês têm alguma dúvida sobre essas métricas aqui? Se quiser, eu posso falar rapidinho. Ou tá tudo bem, né? Aí eu falei também sobre a North Star Metric e a das Input Metrics. E aí a North Star Metric, para relembrar, é o principal indicador de crescimento da empresa. E ela é acompanhada por algumas métricas de segundo nível, que são as Input Metrics. E aí elas atuam como fatores para influenciar essa North Star Metric. E aí eu falei também sobre modelos de negócio, e aí jogos de atenção. Eu falei do tipo de jogos, né? O jogo da atenção, da transação e da produtividade. Falei também da Opportunity Solution Tree, como é que a gente pensa em soluções guiadas pelas metas da empresa. A gente fez aquele exercício lá, né? E aí comecei a falar sobre o Heart e como é que a gente monta ele, preenche ele. Então, a gente faz essa tabelinha aqui com cinco linhas e 4 colunas. E aí eu comecei a falar sobre cada categoria, né? Happiness, engajamento, engagement, adoption, retention e task success. E aí em Happiness eu falei sobre a C7, CES, o CCS e o MOX Lite. E em Engagement eu falei também sobre o DAO, o WOW e o MAU, que usuários ativos diariamente, semanalmente e mensalmente, né? Falei também sobre a taxa de rejeição. Se quiserem que eu relembre alguma delas aí, pode me chamar. E aí também falei sobre as outras, que eram a taxa de adoção, tempo médio para a primeira ação, que entram dentro de adoção, e retenção. Falei sobre a retention rate e a churn rate, que é a taxa de retenção e de saída, né, o churn. E por último, o task success, que aí normalmente a gente acompanha o desempenho dos eventos nas ferramentas de analytics, como o Google Analytics, né? E aí hoje eu quero falar sobre... Primeiro eu quero fazer um exercício para a gente preencher o Heart na prática, né? Então minha ideia é montar em alguns grupinhos, cada um preencher um, e depois a gente discutir para ver como é que funciona, né? Então vocês terem essa prática mesmo. Depois eu vou falar sobre métricas em teste de usabilidade, que é uma coisa que eu uso bastante, usei hoje até, inclusive. Como é que a gente analisa os dados e algumas ferramentas famosas do mercado também. Beleza? Então vamos lá. Ó. Primeira coisa, eu queria que... eu vou criar aqui alguns grupinhos, deixa eu ver quantos que dá aqui. Espera aí, como é que é? Aí embaixo tem a sala simultânea. Achei. Ó, eu vou dividir em 4 grupos de 4 a 5 pessoas. Aí vai ser automático aqui. Aí eu queria que vocês escolhessem algum produto desse aqui, ou o Google Assistant, ou o Instagram, qualquer um desses, decolar.com, cada grupo para poder preencher o Heart. E aí, antes disso, eu vou exemplificar como é que a gente preenche aqui, para depois vocês seguirem sozinhos. E aí eu vou depois entrando em cada grupo para poder ajudar um pouco. Beleza? Então, vamos lá, só começar aqui para a gente ver como é que a gente preenche. Eu tenho essa tabelinha aqui, ó, que eu criei para ficar um pouco mais fácil. E aí, nela, eu quero que cada grupo preencha qual que é o produto que vocês escolheram. Vocês não estão vendo, não? Ah, tá. Então, peraí. Peraí que o negócio de tecnologia não é muito comigo, não. Deixa eu... Estão vendo agora? Beleza. Então, aqui a tabelinha aqui, né? Então, eu queria que vocês colocassem o produto que vocês escolheram, aqui em cima. Vocês descreverem qual que é o jogo desse produto, da atenção, transação ou produtividade. Depois escolherem alguma funcionalidade desse produto, porque normalmente eles são muito grandes, né? E aí falar qual que é a North Star Metric dessa função, aliás, desse produto.
e o objetivo que vocês querem atingir. E aí depois, eu quero que vocês comecem a preencher aqui a cada categoria, happiness, engajamento, adoção. E aí eu deixei até uma explicaçãozinha aqui, para ficar um pouco mais fácil. Então, por exemplo, ó, happiness é a pessoa que está feliz ou satisfeita com o produto ou com a funcionalidade. E aí é legal a gente pensar no objetivo que a gente entende em happiness. E aí, para pensar nisso, eu deixei duas perguntinhas para ficar mais fácil. Então, é legal vocês pensarem assim, ó. O que uma pessoa que está usando o meu produto, ela faz... aliás, o que uma pessoa satisfeita com o meu produto faz? O que a pessoa satisfeita... não satisfeita com o meu produto... Aliás, coloquei errado aqui. O que a pessoa não satisfeita com o meu produto faz? E aí eu dei um exemplo aqui do Spotify até, para ficar um pouco mais claro. Então, por exemplo, ó, uma pessoa satisfeita com o meu produto, lá, vamos pegar ali aquela Descobertas da Semana, ela curte e compartilha as músicas e a playlist, pelo que eu vejo, né? E o que uma pessoa não satisfeita faz? Ela não curte, não compartilha e nem acessa a playlist e as músicas. E aí, com isso, eu consigo ter uma visão melhor do meu objetivo. Então, o objetivo que eu escolhi foi: eu quero aumentar o número de curtidas e compartilhamentos das minhas playlists e das minhas músicas nessa playlist. E aí, quais são os sinais que eu entendo que se está atingindo esse objetivo ou não? São as pessoas curtindo as músicas, curtindo as playlists e compartilhando, talvez. E aí, quais são as métricas que eu vou usar para analisar, para medir esses sinais aqui, para saber se eu estou atingindo o objetivo? Então, eu coloquei aqui, ó, volume de curtidas das músicas, volume de curtidas nas playlists, o volume de compartilhamentos também. Coloquei também o C7 e o CES. E aí, vocês podem escolher, não precisa usar esses que eu apresentei aqui, ó, o C7 e o CES. Vocês podem escolher qualquer uma. Por exemplo, essa aqui eu não apresentei, né? Mas é uma métrica que vai ajudar eu a entender se eu estou atingindo esse objetivo. Então, só para dar um exemplo aqui. Essa coluna aqui não precisa preencher, porque como vocês não conhecem a empresa, né, vocês não sabem qual que são as métricas do negócio delas. Se quiser, beleza, mas não precisa não. E aí eu separei aqui, a cada aba aqui do Excel, para um grupinho, vocês escolhem aí e podem começar a preencher. E aí eu vou entrando em cada um para ajudar vocês, tá? Deixa eu começar aqui. Então, 4 salas, criar, ver se vai dar certo aí. Pronto. Deu certo? Não sei, nunca fiz isso. Ah, esqueci. Eu vou compartilhar aqui a tabela. Oi, Marcos. Oi, tá ouvindo? Eu voltei para cá porque meu grupo tinha só eu. Deixa eu ver. Então, Marcos, eu também voltei, porque eu também não entendi por que era para ir para a sala. tá. Então, peraí. Eu vou explicar de novo. Sabe essa tabela que eu compartilhei com vocês aí no chat? Tá, peraí.
Dá o link Acho que você de tem que novo, mandar por de novo, favor. porque como eu entrei depois de você ter mandado, eu não sei por que não está aparecendo. Ah, você entrou agora, né? Entendi. Ó, vou mandar de novo. Peraí, qual é o nome de vocês para eu poder colocar em outra sala aqui? O meu é Marcela, e você tinha me colocado para 4. O meu é Maiara. E eu tava na 2, mas só tinha eu lá. Tá, vou colocar vocês em uma aqui, tá? Mas só para E eu explicar, tava na. Coloca eu junto também, porque eu tava na 3 e só tinha eu também. tá bom. Ju. Ó, a ideia... Aliás, deixa eu voltar todo mundo aqui que eu vou explicar de novo, que eu esqueci uma coisa. Peraí, então. Peraí, um minuto para voltar. Eu esqueci de explicar uma coisa. Deixa todo mundo voltar aqui que eu falo. E teve gente que entrou depois, então não sabia o que estava acontecendo. A gente consegue ter acesso, ou você deixar para a gente quais são os jogos e quais são as métricas, aquela partezinha, porque eu não vou saber de cabeça as opções. É exatamente isso que eu ia falar. Ah, tá. Podia ter aí, assim, uma cola para gente, as opções dos jogos. Tá, você vai querer o quê? Os jogos e o... Deixa eu Star pegar- Map, Tá, eu vou... acho que eu não... Assim, Todo mundo já voltou para cá? a linha simples que você mostrou já é suficiente. Tá. Deixa eu Se ver tiver como... no Drive, lá onde estão todas as aulas, a aula passada, aí a gente já acessa lá mesmo, não tem problema. Tá bom, então deixa eu só... Eu vou tirar aqui um print. Gente, eu vou ter todo mundo porque eu esqueci de explicar uma coisa, tá? Fiz confusão aqui, foi mal. Essa, né? E também a dos jogos, né? A dos produtos, né? Eu vou colocar no Drive lá, compartilho com vocês as imagens. Ok. Peraí, então, que é minha primeira vez assim, faço confusão. Você está vendo minha tela aí? Está vendo Excel ainda? Tá A bom. tabelinha. Rapidinho. Ó, deixa eu só colocar aqui, peraí. Pronto. Ó, a gente vai mandar aqui no chat ó, um Google Drive aqui. Lá vai ter as imagens dos produtos para vocês escolherem, alguns exemplos de North Star Metric e a tabela para preencher o hard, tá? Deixa eu mandar aqui no chat. Me fala se receberam aí. Sim. Beleza, então só para falar de novo aqui, a ideia... peraí. A ideia vai ser, para quem não estava aqui antes, escolher um desses produtos e aí depois preencher o heart, que foi a tabelinha que eu mandei para vocês agora. E aí eu vou dar 30 minutos para vocês responderem, cada grupo responder, que aí na volta, quando acabar os 30 minutos, a gente passa um por um, tá? E aí eu peço para um representante de cada grupo apresentar. Beleza? Então, eu vou repartir de novo os grupos aqui. Ficou alguma dúvida antes de eu compartilhar? Eu não sei se sou eu, mas o que eu tô vendo lá no Drive
A planilha estava aparecendo, agora não está mais só para mim. Você está vendo, você tá vendo o que lá? Eu entrei que estava aparecendo tudo. Agora só tem um arquivo. Para mim sumiu tudo. Aí é só se alguém do grupo já achou, tá tudo tá certo. A pasta chama Práticas de Aula. Uhum. Aí lá tem qual arquivo lá? Para mim só tá o NSM, PNG. Aperta o botão ali em cima, nome, de ordenação. Eu fiz isso. Voltou. Então, Voltou. Agora tem 4? Foi. Valeu. Tem 4, né? Beleza. Tem mais alguma dúvida? Alguém? Vou separar aqui os grupos. Daqui a pouco eu passo em cada um, tá? Para falar, para ajudar. Como eu volto para a sala? Que eu fechei ela. Não, eu vou te colocar agora. Ah, tá bom. Todo mundo. Ó, 1, 2, 3 e já. Luciana, você tá aqui ainda? Do Harrison lá. Acho que tu colocou no exemplo, né? No exemplo, né? E aí, pessoal? Tem alguma E dúvida? beleza. opa, beleza? Tudo bom? Alguma dúvida aí? Tudo certo por enquanto, né? Tudo certo? Sim. Tá, beleza. A gente é da sala 1, né? Isso, beleza. Isso. Tá. Perfeito.
Seria tipo, a gente pode comparar, né? Olha ele aí, Uhum. Marcos já veio para ajudar a gente. me ajuda. Cadê ele? Tá aí? Eu não sei se ele tá aí. E aí, gente, o que foi? Marcos, A gente ficou em dúvida aqui de qual jogo, funcionalidade do produto e o North Star, né? Quais seriam as possibilidades? Entendeu? Qual que é A a gente escolheu, a gente está no grupo 2, a gente escolheu o Instagram, o jogo é de atenção, mas aí funcionalidade aqui a gente já esqueceu um pouco do o que é para a gente escolher aqui. Ah, tá. Na verdade, vocês escolheram uma parte menor do Instagram. Por exemplo, eles têm ali sabe o shopping do Instagram? Essa é uma funcionalidade. Uhum. O feed é uma outra. Pode ser o feed, talvez, que é a mais conhecida. Ah, Tá tá. bom. Aí a gente Eu pensa tinha no até North falado assim, Star. Marcos, eu tinha falado até bem micro, né? Do tipo assim, funcionalidade, sei lá, compartilhamento de fotos, funcionalidade de curtir, não é nesse nível, assim, então, né? Pode ser um pouco maior. Ah. O feed é até legal de usar. Porque o feed tem várias coisinhas dentro do feed, né? Sim. A Not Start seria o quê em relação a isso? Por exemplo, O tempo gasto? vocês entenderam que o jogo é de atenção, né? Então, talvez seja o tempo gasto, como vocês estão falando. Quanto mais tempo as pessoas passam no Instagram, no feed, mais elas podem gerar dinheiro para o Instagram, de alguma forma. Então, pode ser isso. Tá. E aí, o objetivo é aumentar o tempo delas no feed, usando o feed. Vou lá na outra, então. Tchau, gente. Daqui a pouco eu volto. Até já. Gente, vocês estão... Dani, você está esperando, né? Eu estou esperando, mas eu entrei atrasada. Eu acho que está acontecendo alguma outra coisa. Sim, eu vou te Não colocar... sei. Eu dividi aqui a sala em 3 grupos, vou te colocar em um grupo e eles estão fazendo uma prática em conjunto. Ah, tá bom. Tá bom? Vou te colocar na sala 3 aqui, ó, que tem 3 pessoas lá. Já entro lá, tá? Para te ajudar. Tá bom. Assim como o seu, tipo, sei lá, tornar mais fácil a procura por um filme, sei lá. Um fit, né, com um filme, não sei, com um conteúdo. Podem ser vários, né? E aí, pessoal? A gente pode escolher um, é isso? Pessoal? Oi, Marcos, tudo bem? Tudo bom? Vocês estão com alguma dúvida aí? Eu acho que acabou que está todo mundo um pouco travado, né? A gente está... A Ju acabou de falar agora uma ideia e a gente está meio que pensando aqui ainda. Se eu puder dar uma ajuda, seria ótimo. Então vamos lá. Vocês escolheram o Netflix, né? Isso. Já entenderam qual que é o jogo da Netflix? Quais eram os jogos mesmo? Atenção. Eu acho que tem um... acho que tem um lance de engajamento aqui, sei lá. Os jogos eram transação, produtividade e atenção. Isso, atenção. Isso aí. Então, da Netflix seria o atenção, né? Que as pessoas passam muito tempo lá. Eles querem que as pessoas passem muito tempo lá. Aí, a ideia de funcionalidade é vocês escolherem uma parte menor da Netflix. Porque o produto é bem grande, né? Então, por exemplo, eles têm lá aquela parte que eles sugerem filmes para vocês. Essa pode ser uma funcionalidade. O que vocês acham? A sugestão de escolha de filmes? Eles sugerirem filmes para a gente. Aí tem filme, tem série, né? Tem documentário. Vocês já viram que lá na Netflix tem uma seção que é só de sugestão? Tem algumas seções, né, de sugestão. Então, essa pode ser uma funcionalidade.
Ah, a gente pode pegar, sei lá, aquele top 10, que é mais fácil, vai. Ah, legal, legal, legal. Então, Que aí eu então, acho que casa com o que você falou também, Thaís, que aí entra num negócio do tipo, ser mais assertivo, né? Isso, Não ficar lá porque divagando. a gente tinha pensado inicialmente em alguma coisa que conseguisse diminuir o tempo de busca do usuário. uhum. Esse top 10 é bem para reduzir mesmo o tempo de busca. Então pode até ser, vocês podem até usar esse tempo de busca em alguma das métricas aí de baixo. Mas primeiro, vamos decidir qual que é a North Star Metric da Netflix. O que vocês entendem? Que é o principal indicador da Netflix de crescimento. O que vocês entendem que quando os clientes fazem, a Netflix está crescendo? Maior número de assinatura. Legal. Então pode ser. Todo mundo concorda? Sim. Tá, mas já que é um jogo de atenção, assinaturas, na verdade, é de transação, né? E se a gente fosse assim, mais tempo assistindo filme, documento e séries? Os filmes mais assistidos, talvez, elencar alguma coisa nesse sentido. Eu pensei assim, North Star Metric seria tempo gasto assistindo Assistindo o filme, Porque se você for pensar bem, quanto mais tempo as pessoas gastam assistindo filme e série, mais meses elas ficam pagando, porque talvez quer dizer que elas estão satisfeitas e querem cada vez mais, né, assistir. Que acabaria batendo na parte de continuar com a assinatura ou indicar mais e assinar mais, né? Uhum. E é só para terminar ali o objetivo, talvez possa ser, o que vocês acham? Se a North Star Metric é o tempo gasto assistindo filme e série, talvez o objetivo é aumentar o tempo que as pessoas gastam assistindo filmes e séries. O que vocês acham? Por mim, pode ser. Mas aí, ô Marcos, uma dúvida, tá? Ali no North Star a gente colocou o tempo, certo? Uhum. Aí isso não acaba ficando repetido quando a gente começar a colocar as métricas mesmo? Tipo essa coluna amarela aí. Uhum. Ou tudo bem repetir? Essa também é uma métrica, então não tem problema repetir, não. Mas aí, como vocês escolhem na funcionalidade de top 10, o tempo gasto vai ser para essa funcionalidade, entendeu? Ah, entendi, tá bom. Mas ela também é uma métrica que pode ser usada. Uhum. Por exemplo, lá no iFood, onde eu trabalho, eu trabalho com uma persona. E aí minha métrica principal é aumentar o número de pedidos dessa persona. Mas a métrica do iFood também é aumentar pedidos, só que de todas as pessoas. Eu só reduzi para uma persona só. Uhum. Beleza? Então vou lá nos outros grupos. Eita, nos outros grupos agora. Valeu, gente. Tchau, Marcos. Obrigada. Uma coisa muito no chat que eu vejo aqui. Tchau.
Vamos Peraí. falar, vamos fazer entrevista, vamos fazer alguma coisa. Por exemplo, ó, nas ferramentas de felicidade aqui, ele fala da CSAT, que é uma escala Likert. Aí outra ele fala do CES, que é Customer Experience Score. Eu não conheço nenhuma dessas métricas, tá? Só estou olhando minha cola aqui. Sim. E CCS, que é o Content Clarity Score. Um é para entender o conteúdo de texto mais usado na interface. Deixa eu ver. É para perguntar se a pessoa entendeu a informação. Vocês Está querem lá que eu dentro. explique cada uma rapidinho? Oi? Querem que eu explique em cada uma? Por favor. Por favor. O CSAT é para avaliar satisfação. Então, quanto você está satisfeito com o produto, por exemplo. O CES é para avaliar esforço. Então, se foi fácil ou difícil de usar o produto. E o CCS é para avaliar o texto e termos. Então, se você entendeu o conteúdo que está na página, por exemplo. Tá. Aí tem também o MUX. O MUX. Esse é para avaliar utilidade e usabilidade. Aí, por exemplo, isso que a gente está falando seriam essas ferramentas para verificar a felicidade da pessoa, então. Isso. Os likes, por exemplo. Tá. Por exemplo, o C7 é uma boa para entrar em happiness aí, ó. Que ele fala sobre satisfação, né? Entendi. O SUS também, não? Não, SUS calma. também. Usa o produto. Usa o produto. Então aqui seria o SUS, né? Qual você está falando? Metrics? Qual a frequência natural de uso dessa funcionalidade? É realmente cruzar, né? Isso daqui com os gols, os sinais, métricas. É isso? Acho que sim. São essas. Vamos colocar aqui, ó, a CSAT. A ideia é tipo assim, ó, os sinais que vocês colocaram ali, né? Aqui é o grupo 1, né? Isso. Vocês colocaram no sinal aumento de tráfego nos canais online da empresa. Então, a métrica poderia analisar a duração os tráfegos nos canais. Tipo, GAzão. Sim. O tráfego que vocês falam é duração ou é número de acessos? Na verdade, é os dois, né? A gente começar a entender quem é que está lá, qual que é o fluxo, como que está ele dentro do funil de conversão, que também é um pouco do de baixo, aumento de vendas e conversões. Engajamento, e aí, nesse caso, como é o produto de viagem, é a quantidade de produtos por venda, tá? E não tanto a recorrência, que seria numa Amazon. Entendi. Então, vocês podem fazer assim, ó, por exemplo, você colocar ali um aumento de tráfego nos canais online. Então, vocês podem usar a métrica para medir isso. Por exemplo, número de acessos ou duração do acesso. Só que isso entra mais em engajamento em vez de happiness. É exatamente engajamento isso. Você pode até colocar lá. Que engajamento a gente fala sobre o número de acessos e como que a pessoa acessa. Em happiness seria bem o C7 mesmo, que é satisfação. Então, se a pessoa está satisfeita ou não com decolar, por exemplo. Então, uma pessoa... Então, aqui, normalmente, viaja de 1 a 3 vezes ao ano. Uhum. Uma pessoa engajada faz? Compra com a gente, dá até 3 vezes ao ano. Pode ser isso. Acho que nesse caso aí é a diversidade de produtos dele, né? Quanto mais diversidade de produtos talvez a pessoa compra, mais engajada ela é. Também. Aqui acho que entre os dois, se realmente ela é fiel, né, a gente, e se ela tem um ticket médio maior também, que é por conta disso. Vocês podem também falar sobre interação no aplicativo, por exemplo, se ela procurou por passagem, mesmo que ela não tenha comprado, mas ela está ativa ali, né, usando o aplicativo. Ou então pesquisou um destino. Isso também é engajamento, né? Mesmo ela não tendo comprado, né? Vou lá nos outros agora.
Valeu, gente. Obrigado. Mais interações ou pesquisas? Segundo mais de 10 usuários. Oiê. Estamos fazendo mais ou menos. Seguindo mais. Ah, bom. Uhum. Número de seguidor. Lucas, errado. Dos conhecidos, né? Ao invés de ver De compartilhar. uma funcionalidade da solução, né? E a gente pode ir para o próximo agora, né? Tá. Oi, Dani, tudo bem? Quem tá falando aí? É a Thaís. Oi, Thaís. Tudo bom. É que eu não vi que tinha trocado o Bruno por você. Ah, tá. Entendi. E aí, gente, tudo bom? Tudo bem. Alguma dúvida aí? Estamos indo devagarzinho, mas estamos chegando lá. Tá bom, então. Quer dar uma olhada? Pode ser, deixa eu olhar aqui. Então, acesso É que é difícil, sabe? Tipo, os sinais aí, tipo, e o métrica acaba meio que se misturando as coisas. Né? né? Não é muito fácil, não. Às vezes se repete até. Salva a lista de preferências. Então, tempo de permanência. Conteúdo. Vocês podem, como vocês falaram sobre salvar na lista, vocês podem usar o número de salvamentos como uma métrica também. Tá. Aí vocês também falaram sobre assistir o trailer. Então, número de vezes que as pessoas assistiram os trailers dos filmes antes de ver. Mas Isso na do métrica, top né? 10, né? Aham, isso é, métricas para o top 10. Isso foi Tá, o que tipo, vocês colocaram nos sinais, né? Aham, entendi. Então no final o rate também é sinais. Tipo, se a pessoa dá um joinha lá e a métrica é quantos joinhas deu. Quantidade de curtidas, né? É. Pode ser também. O Spotify faz assim também. Número de curtidas, né? Uhum. Tem o rate. Que são as Que no estrelinhas. final acho que esse rate serve para depois eles melhorarem as recomendações, né? Sei lá, deve ser, né? Uhum. Botar aqui então curtir também, né? Uhum. Vocês acham que quando as pessoas estão satisfeitas, elas fazem download também para assistir offline? Eu acho que não. Sinceramente, não. Não, né? Não. Acho que ninguém faz também acho que download do Netflix. É muito difícil. Ixi, Meu, eu Se for pegar um fazia. voo aí de 12 horas, talvez ia pegar, né? Exato. Eu fazia porque eu pegava metrô para ir trabalhar. Eu baixava em casa e via no caminho. Assistia. Mas era por causa disso só, Mas não não quer dizer que porque, está sei satisfeito, lá. né? É só uma forma de assistir, né? Sim. Isso pode estar em até engajamento, então, em vez de satisfação e happiness.
Mas não vou atrapalhar vocês não, vocês estão em represa aí. Não ficar de foco, né? Vou lá nas outras. Até daqui a pouco. Tá bom. Beleza. Guilherme, você tá aí? Opa, eu entrei aqui, mas está vazio. Opa, é porque a gente está fazendo... Eu dividi a sala em vários grupos. Ah, tá. Chegou agora, não foi? Oi, eu estava numa dinâmica aqui da CVC, aí eu saí e pulei para cá. Ah, tá. Já está acabando aqui a exercício. Você quer entrar em alguma dos grupos ou você prefere esperar? Faltam 10 minutinhos. Acho que eu vou te colocar em alguma aqui. Joga aí que eu vou acompanhando aí a conversa. Beleza, vou te colocar aqui na sala 2. Não, mas acho que faz sentido. Fernando, tá aí? Marcos, tô sim. Eu tive Não um agora, problema né? aqui com essas urgências de trabalho que chegam. Não tá muito fácil aqui por aqui. Eu não consegui participar da dinâmica. Aí eu falei, deixa eu entrar agora para ver se acabou lá. Ah, tá. Não, tá acabando. Falta só uma... Ó, eu vou dar mais 5 minutinhos pro pessoal. Tá bom. Acaba. Enquanto Se isso, eu quiser. vou respondendo alguns e-mails aqui. A gente tá numa semana bem conturbada aqui. Tem uma virada grande de projeto. E aquele turbilhão, né? Então, peço desculpas aí por não conseguir participar da dinâmica, mas as coisas estão insanas aqui. Eu não queria perder pelo menos a parte teórica da aula. Tá, não entra nada não. Daqui a pouco a gente conversa então. Deixa. Combinado. Vou ficar aqui esperando, tá? Tá bom. Obrigada. Oi, Patrícia. Olá, tudo bem? Tudo bom? Você estava em algum grupo e saiu?
Não, eu tô mega enrolada com o trabalho e aí, quando eu vi que tinha muita dinâmica, eu acabei tendo que resolver um problema do trabalho. Eu voltei Tá. agora. Não, então daqui a pouco a gente vai voltar aqui, aí fica melhor, né? Tá bom. E aí, pessoal, como é que foi? Difícil? Bastante. Bom, vamos lá, então, ó. Eu sei que não é fácil, assim, ainda mais em meia hora, né? Mas a ideia era mais gerar essa discussão com vocês aí, para vocês começarem a entender como é que funciona, e nas próximas vocês vão se sair melhor. E aí eu queria agora que cada grupo escolhesse alguém para apresentar pelo menos uma categoria, ou happiness, ou adoção, ou engajamento, só para ver como é que vocês pensaram. Então, a ideia é falar qual que é o produto que vocês escolheram, qual o jogo, a funcionalidade e a North Star Metric. Beleza? Alguém quer começar aí? Eu vou compartilhar a tela aqui. Vai começar em ordem? Grupo 1, grupo 2, grupo 3? Ou... Pode ser então. Então, quem quer o grupo 1? Vocês querem que eu falo, gente? Eu estou com o microfone desligado. Começa aí, depois a gente vai comentando também. Perfeito. Então, a gente escolheu a Decolar, né? O jogo é transação, funcionalidade é a pesquisa e compras de produtos de viagens online, e a nossa North Star é aumentar o número de conversão e satisfação com o produto, tá? Conversão o número de viagens compradas, né? Não só, tá? É o que eu estava falando, porque, ok, vai aumentar a conversão, porque são várias pessoas,
só que a compra recorrente, exemplo, uma pessoa vai viajar de 1 a 3 vezes ao ano. Você vê o nível de satisfação também pela quantidade de produtos que a pessoa está consumindo na viagem. Então, não é só o aéreo e o hotel, mas ele também vai pegar seguro, aluguel de carro, passeio e etc. Então tem só um pequeno, assim. E aí, o que faz uma pessoa... Tá. Eu te pedi para você escolher um desses, o rap, o desengajamento, que você é mais confiante. Olha, eu vou, então, falar do engajamento que a gente preencheu mais. Então, é isso. Qual que é o objetivo? Se uma pessoa normalmente viaja de 1 a 3 vezes ao ano, o objetivo é estarmos presentes nessas pesquisas, tá? Então, muitas vezes, quando a pessoa entrar e sair, não significa que é um mau sinal. Uma pessoa demora até 3 meses para efetuar uma compra de nacional e 6 meses até uma compra de internacional. Então, a gente estar presente nesse processo da escolha e também poder atender os sonhos com nossos serviços e produtos, porque a gente está lidando com algo muito caro e muito delicado, assim, para uma pessoa. E aí os sinais disso, aumento de tráfego nos canais online da companhia, aumentos de vendas e conversões, engajamentos em LPs de campanha, quantidades de produtos de venda. O que uma pessoa engajada faz é ter mais interações nas pesquisas de viagem, tenha uma compra recorrente, né, mesmo sendo anual, mas ela volta, você tem essa garantia, né, entre aspas, aumento na quantidade do produto de compra. Acho que até uma outra aqui que a gente pode colocar também é o compartilhamento da viagem dela, dos nossos serviços para outras pessoas. E como que a gente mede isso? A gente vai pegar GAzão também. Não, isso aí é o outro. Mas ela vai entrar no site, vai ver o quanto que baixaram no app ou está utilizando outro serviço, quais funcionalidades estão acessando, quantas vezes, pode comprar ou não produtos, que é o que eu te falei, que às vezes nem a compra é o final, né? Uma hora ele vai comprar. E aí a gente avaliaria a quantidade de usuários ativos com DAO, MAU, e tem mais uma outra sigla, que é o WAU. E aí o que uma pessoa não engajada faz ao fazer uma busca por produtos de viagens, procura primeiro em aplicativos da concorrência e depois o nosso. Tá? Isso quando procura, tá? Às vezes nem chega nem a entrar no nosso, nem considera. E entra no site, baixa o app e ele abandona o carrinho, ele não volta. Mesmo nesses 3 meses, a gente vê que não acabou, parou ali. E a taxa de abandono isso, né? Uhum. Muito bom, parabéns. Vamos lá para o grupo 2. Então, me fala sobre essas informações aqui de cima e escolhe um desses para poder falar sobre. Quem quer falar? Posso falar. E aí vocês ajudam aí. A gente escolheu o Instagram, o jogo é a atenção, a funcionalidade foi o feed do Instagram e North Star, tempo gasto no feed, né? E para aumentar esse tempo passeando pelo feed. Pode ser, eu acho que o happiness. O que uma pessoa satisfeita ela faz no feed? Ela curte, ela compartilha, ela comenta e atualiza o feed. Atualiza lá em cima. E aí a gente colocou o que uma pessoa não satisfeita faz. Ela não curte, ela não compartilha, ela não comenta e ela sai do feed. Aí colocamos como objetivo curtindo, né, os posts, compartilhando, comentando e atualizando. E as métricas para medir é o volume de curtidas, de compartilhamento, comentários e atualizações. Parece bem simples, assim, bem básico. Foi ficando meio repetitivo ao longo que a gente foi descendo, depois que a gente foi vendo que tinham coisas a mais para colocar em retenção, adoption. Isso é bem... Não, mas tem vezes que fica repetitivo mesmo. Bem clássico, porque não tem muito como fugir. Eu não sei se era exatamente isso que a gente tinha que fazer. Vou te interromper, Maria, para fazer uma pergunta. Por exemplo, nas métricas, elas costumam ser inversas?
Entre, por exemplo, o que uma pessoa satisfeita faz automaticamente, você pode dizer que é o Antônio. Eu não sei se sempre é assim, né? Na verdade, a gente pode usar ou não. Por exemplo, o pessoal do grupo 1 usou lá o bounce rate, que é a rejeição, né? Não é pena medir isso, mas nem sempre faz sentido. O que eu pergunto aqui sobre uma pessoa satisfeita, o que ela faz, e o que uma pessoa não satisfeita faz, é mais para dar o norte para você sobre o objetivo aqui. A gente não sabia se a gente tinha que colocar embaixo as métricas de uma pessoa não satisfeita. A gente não colocou mesmo, não. Aí eu nem sei, assim, se a gente ficou se questionando. O atualizar o feed, que você atualiza lá para cima. Talvez você não seja uma pessoa que atualiza o feed, mas você fica eternamente descendo. Então, não sei se é uma métrica para acompanhar. Então, a gente ficou em dúvida em algumas coisas, mas foi colocando ali. Entendi. Só essa da atualização, eu acho que toda vez que ele acessa o aplicativo, acaba que atualiza sozinho, né? Mas quando você está rodando lá para baixo, e aí você fica entediado, se você não sair, você atualiza, entendeu? É esse movimento que a gente estava falando. Você está descendo, entediou, já está tudo notícia velha ali no feed, o que você faz? Ou você sai, ou você atualiza. É a atualização manual, né? É a manual, isso. É aquela que você consegue até medir, né? Se você atualizando ou não. Foi essa que a gente pensou. Muito bom. É o que te segura, eu acho, que no feed é essa atualizaçãozinha aí. Tudo quer ver coisas novas. Me segura muito. Legal, isso aí. Foi isso. Muito bom, hein? Grupo 3 agora. Quem quer falar? Netflix. Ju, você quer falar? Posso falar aqui. O nosso ficou bem parecido, viu, com o do Instagram, eu achei. A gente escolheu Netflix, jogo da atenção. A funcionalidade que a gente escolheu foi o top 10, recomendação, né? E a nossa métrica North Star é o tempo gasto assistindo filmes e séries, com o objetivo de aumentar o tempo assistido. Então, o que uma pessoa satisfeita faz? Acessa as indicações direcionadas, né, as recomendações, sempre usa a plataforma. Como sinais, a gente viu ali a pessoa que salva na lista, né, para ver depois, assiste trailer, dá aquele rate, né, curte os filmes, e a métrica da pessoa satisfeita é tempo de permanência na plataforma, se a Netflix conseguiu atender ali aquele usuário, né, então a pessoa interagiu ou assistiu o conteúdo do top 10, se compartilhou o filme ou a série, a quantidade de conteúdos que foram salvos na lista de preferências e os trailers assistidos do top 10. E o que uma pessoa satisfeita não faz foi meio que o contrário da outra, né? Igual do Instagram. Então, não acessa o top 10, então pula, ignora, fica mais tempo assistindo do que buscando as opções de sinais. Não interage com nenhuma recomendação e as métricas, número de interações com o top 10, ou seja, a pessoa não assiste ou nem vê, nem considera os filmes e séries que foram sugeridos. Olha, nesse exemplo aqui é até legal pensar assim, ó, se as pessoas que não estão satisfeitas não interagem ou não assistem, o que a gente pode fazer como empresa para poder aumentar, fazer com que elas assistam? Então, é até legal, por isso que é legal saber o que a pessoa não satisfeita faz, para poder pensar em todos os lados, né? E uma coisa legal que eu vi aqui, você falou sobre tempo de permanência na plataforma. Isso pode indicar tanto a satisfação dela, porque quanto mais ela assiste, mais ela está satisfeita, mas também engajamento, né? Então, não tem problema repetir com a mesma métrica em várias categorias, como essa aqui. Essa aqui, provavelmente, eu colocaria também em engajamento. Mas não está errado colocar em satisfação. Muito bom também, parabéns. E você falou que ficou parecido com o Instagram, porque os dois são jogos de atenção, né? Então, sim. Eles parecem. Marcos, eu acho que assim, o que a gente mais ficou com dúvida, né, foi no último item, realmente em jornadas. Eu não sei se de repente você podia falar mais ou menos como que você preencheria, assim, dar uma ideia para a gente, só para mais ou menos a gente entender como que seria. Se você quiser olhar, a gente preencheu, tá? No grupo 2 aqui a gente até preencheu, começamos, na verdade, a parte de jornadas, mas a gente ficou com dúvida. O de vocês é o Instagram, né? Beleza. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar numa jornada, quer dizer, na jornada que vocês escolheram pelo feed.
O negócio é que essa funcionalidade é um pouco curtinha, não tem uma jornada tão grande, né? Mas a pessoa, ela pode acessar o feed, ela pode curtir, salvar ou comentar. E aí, no caso, por exemplo, de comentar, ela vai ter que fazer mais de uma ação, que é clicar no íconezinho de comentar, escrever e apertar para comentar. Então, a jornadinha pode ser essa, pode ser É a curtinha. jornada mesmo, né? É nesse nível de detalhe, tá? As ações que a pessoa faz. Essa é um pouco curtinha, mas tem jornadas em outros produtos que são bem maiores. Por exemplo, o iFood mesmo, até a pessoa fazer o pedido, é uma jornada grande. Então, por isso que faz mais sentido analisar. Mas, por exemplo, assim, essa é a funcionalidade do aplicativo, mas quando você tem anúncio dentro, e um dos objetivos do Instagram é que a pessoa entre no anúncio, seria uma jornada, tipo, secundária, primária, alguma classificação? Como seria esse conceito? Porque você quer que a pessoa compre, no final das contas, né? Entendi. Vocês podem definir se é a primária ou a secundária, depende do objetivo. Por exemplo, se eu estou num time aqui que cuida só da parte de anúncios, então a jornada de interação com o anúncio é a primária, por exemplo. Tá. E aí a jornada pode ser, por exemplo, eu criei uma campanha no Instagram aqui e aí para as pessoas acessarem o meu perfil. Então a jornada a pessoa vai receber o meu anúncio, vai ter um botãozinho lá de acessar o perfil, ela tem que clicar e acessar meu perfil e interagir de alguma forma, sei lá, ou rolando o meu feed lá, ou sei lá, curtindo alguma outra foto. Tá. A jornada pode ser essa. Mas depende muito do objetivo que vocês querem também atingir. Então, nesse caso aqui de Task Success, seriam várias jornadas. Poderiam, sei lá, 10 jornadas aqui, vocês poderiam preencher. Aí no contexto de vocês. E aí você diz o seguinte, por exemplo, quando você fala 10 jornadas, a jornada de curtir. A jornada de curtir é assim, jornada de comentar. Nessa linha que você está falando, assim, quando você fala, você está quebrando, né? Uhum. Tá. Jornada de comentar, jornada de compartilhar em algum... Tá. Beleza? E aí o passo a passo para que ele faça aquilo, né? Isso, é o passo a passo, as ações que ele vai fazer. Legal. E as métricas, elas são, por exemplo, então, número de curtidas realizadas, número de comentários, ou entra também mais nos detalhes, assim, de, sei lá, comentário, né? Que ela pode clicar lá para comentar, mas pode ser que ela não envie o comentário. Aí olha tanto o número de sei lá, cliques ali no botão de comentar e número de comentários também? É assim, ó, vamos lá pegar os comentários de novo. Então, a jornada de comentar é a pessoa olhar, clicar no botão comentar, escrever e enviar o comentário, né? 3 passos. Então, você pode analisar quantas pessoas clicaram, aliás, quantas pessoas esse post alcançou, quantas pessoas viram nesse post, quantas pessoas clicaram e das que clicaram em comentar, quantas enviaram o comentário. Essa parece ser uma curtinha. É quase um funil de conversão esse daí. É bem um funil mesmo. Quantas pessoas chegaram até o fim e quantas pessoas não chegaram. Aí seria até a taxa de completude da jornada, por exemplo, que você divide o número de pessoas que começaram e o número de pessoas que acabaram. E aí vai dar um número ali, um valor. É meio para isso. Legal. Mas, de novo, no Instagram, no feed é uma coisinha curtinha, então não é tão prático. Aliás, é muito óbvio, né? Mas para uma jornada um pouco maior fica mais claro ainda. Essa diferença. Bom, então vamos lá. Deixa eu voltar na apresentação aqui. Muita gente me pergunta como é que é o meu dia a dia com métricas, né? Então, eu trouxe até essa ilustração para mostrar melhor. Normalmente, no meu dia a dia, a gente pensa na solução lá, né? Muito usando lá aquela árvore de soluções e oportunidades, a Opportunity Solution Tree. E aí, eu uso muito o Figma aqui. Mas pode ser tanto para design de produto quanto para design de serviço também, por exemplo. Então, a gente pensa nas soluções. E aí, no meu caso, eu faço um handoff para os devs, que é passar as características daquele protótipo. Como é que é o botão, como é que são os textos, coisas assim. Aí também, ó, fluxo de interação é eu falar assim, ó,
No meu protótipo aqui, quando a pessoa clica no botão, ela vai para tal tela. Isso é uma interação. E essa interação, ela já vai ser o evento que eu vou cadastrar no Google Analytics, por exemplo. Entendeu? Então, são ações. Então, o handoff é isso. O handoff que eu falo é isso para os devs, né? Passar tudo que ele precisa para poder desenvolver o produto. Depois que eu passo para ele, para o time de dev, de desenvolvimento, eu começo a definir as métricas preenchendo esse heart. E aí eu faço isso normalmente junto com o meu PM, ou o PO. Ou sozinho, às vezes, né? Depois que eu defino tudo isso, olhando para essa solução, eu passo para os devs de novo, criar os eventos lá nas ferramentas de Analytics. Eles criam esses eventos, e aí depois eu começo a analisar. E aí, normalmente, eu analiso de 2 ou mais vezes na sprint. A cada 15 dias, eu analiso pelo menos uma vez. É legal manter essa rotina para poder a gente entender como é que está desempenhando o produto, né? É claro que na correria do dia a dia não tem muito tempo, mas se conseguir manter a rotina pelo menos de uma vez por semana ou 2, é bem melhor. E aí, a próxima coisa, que eu gosto muito de falar também, é métricas em testes de usabilidade. Então, é meio que juntar o quantitativo com o qualitativo. E aí eu uso essa técnica aqui, ó, que eu meio que criei ela porque eu não achei nada interessante para o meu dia a dia. Então eu criei ela e eu dei o nome de conseguiu ou não. Não muito bom não, mas foi o que eu pensei. A ideia dela é fazer assim, ó. Eu coloco os comentários do teste de habilidade numa tabela no Excel. E aí lá eu coloco lá o nome do entrevistado, aí tem as tarefinhas que ele vai realizar, né? Então, para cada tarefa, eu coloco se ele conseguiu parcialmente ou se ele não conseguiu. Além de alguns comentários que eu coloco do que eu percebi, né? Então, por exemplo, talvez ele não tenha conseguido usar tão bem tal botão, não tenha encontrado um botão. Então, além de eu colocar que ele não conseguiu, eu também comento por que ele não conseguiu. Porque o mais importante são esses comentários, né, que vão gerar insights para a gente. E aí, depois que eu faço para todos os entrevistados falar cada task, se ele conseguiu ou não, ou conseguiu parcialmente, eu gero uma outra tabela, onde eu pego a média de todo mundo, de cada entrevistado, e também a média de cada tarefa. E aí eu chego no valor aqui, ó, que eu chamo ele de indicador de usabilidade do meu teste. E aí, no caso aqui, esse meu teste aqui, que foi com 5 pessoas, e tinham 10 tarefas para ele realizar, 60% das pessoas conseguiram fazer tudo. Então, eu tenho que melhorar alguma coisa, né? E aí, ó, para a pessoa que conseguiu realizar a tarefa, eu dou 1 ponto. Para quem conseguiu parcialmente, eu dou meio ponto. E para quem não conseguiu, eu dou 0 pontos. E aí, eu faço todo esse cálculo aqui. E aí, para facilitar a vida de vocês aí, e a minha também, né? Eu tenho uma tabelinha pronta aqui, então é só vocês preencherem. Vou compartilhar de novo aqui. Cadê? Me fala se não estiverem vendo aí o Excel. Tá vendo, né? Então, aqui, ó. Vamos supor que num teste aqui, a primeira pessoa conseguiu a primeira tarefa, mas não conseguiu parcialmente a segunda e não conseguiu a terceira. Aqui, ó, quando eu preencho, ó, já vai colocando os pontos aqui, ó. E aí já tem todo o cálculo. Então, no final do teste, quando vocês tiverem entrevistado várias pessoas, né? Só vim aqui depois que já vão ter esse indicador. Ficou claro aí? Tem alguma dúvida? Ficou. Mas assim, ele não funciona só analisando o indicador. Funciona analisando os comentários, para poder entender melhor por que não deu certo, né? E por que deu certo. Então, eu gosto de chamar de um conjunto de qualitativo com quantitativo. Aí, vamos continuar aqui a apresentação. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Vocês querem fazer um intervalinho agora? Marcos, uma dúvida. Esse método que você mostrou, normalmente é você que aplica e também anota ou não?
Porque aí eu tô perguntando isso porque, sei lá, vou dar um exemplo aqui muito específico. Você vai lá, faz um protótipo, você mesmo aplica, e você mesmo preenche. Eu não sei o quanto que o preenchimento pode ser enviesado também, sabe? Do tipo, eu acho que foi mais ou menos que a pessoa conseguiu, mas não, a pessoa não conseguiu, sabe? Então, como que é essa dinâmica, assim? Quem que aplica e quem preenche? Às Ou vezes, tem que fazer tudo mesmo? entendi. Às vezes eu aplico, mas eu nunca comento. Tem gente que gosta de comentar enquanto está aplicando. Eu não concordo muito também. Então, eu faço sempre com alguém, a pessoa vai anotando e comentando na tabela, e eu vou conduzindo o teste. Legal. E reduz um pouco desse viés, né? Mas, assim, a gente Uhum. um pouquinho de viés em teste de habilidade, porque às vezes a gente ajuda as pessoas sem perceber, né? Mas, assim, na medida do possível, a gente tenta tirar todo o viés possível, né? E aí outra pessoa que comenta e coloca se conseguiu ou não. Normalmente é o PM que trabalha comigo. Uhum. Boa. Eu ia passar agora sobre uma outra coisa mais prática, mas eu acho que essa aqui é um pouco mais intensa, assim. Então, acho que é melhor um intervalo de 5 minutinhos, só para descansar um pouquinho rapidinho, ir ao banheiro, tomar uma água. E aí a gente já volta, tá? Vou marcar aqui o tempo. Mas eu estou por aqui, se alguém quiser tirar dúvida aí. Marcos, eu ia te pedir um favor. Eu não pude comparecer na semana passada e eu queria dar uma olhada que foi a explicação, né, dos hack. testes. Não, vou te mostrar. Eu passei para o Shigil. É Shigil que eu pronuncio? Shigil, né? Eu acho. Aí eu passei para ler o PDF da semana passada e vou passar de hoje também. Maravilha. Então, provavelmente, em breve vai estar lá. Ixi, então para preencher hoje foi difícil para você, então, né? Eu precisei pedir ajuda para ver. Na verdade, é mais das ferramentas, tá? Uhum. Uhum. Cara, eu tenho uma planilha monstra também dessas de teste, que eu separo também por categoria, né? Além da... E o que é? O que foi? Se é uma ocorrência, se é uma oportunidade, se é um problema, uma observação, até utilizando o que o usuário falou com o link do vídeo. Então, se está gravado, putz, eu quero entender melhor esse contexto. Daí você clica e vai lá. Nossa, e aí, no final, eu faço um SUS Calculator. O SUS é legal também. O cara preenche pelo Google, pelo Google Forms, quando ele terminar, já está calculado. Eu só não faço tanto o SUS porque, no meu contexto aqui, o pessoal não tem preenchido. Porque são 10 perguntas, né? São. E é meio... E o pessoal também, às vezes, tem não entende direito, sabe? Tipo... Sei, o meu problema foi que as pessoas não estavam respondendo. Aí eu mudei para esse agora, essa que eu apresentei agora, né? Que aí eu vou preencher. Não, isso aí ficou fantástico. Eu não tinha sacado essa de transformar se ele completou, se ele não completou em... Massa. Pega essa planilha que eu passei aqui, já pode usar aí. Se usar, depois me fala se foi bom. Com certeza. Ô Marcos, eu vou jogar no chat aqui. Essa semana teve um papo com uma galera também. Eu mandei um link aí, que é o mesmo tema que você está lidando aqui, e tão legal quanto esse papo que você está batendo para a gente, o pessoal da No One. Você conhece? Como que é o nome? Não entendi. No One.
Não sei se eu conheço, deixa eu ver. Não conhecia também. Aí, e tem muito a ver disso que você colocou pra gente nesses 2 dias. Eu tô adorando esse tema, porque é bem o momento que eu tô vivendo lá na minha squad, sabe? De começar a colocar métricas e tal. Muito bom. Eu não conhecia, mas eu já acessei esse site aqui. Então. Aí tem vários links aí, e eu achei um bem curioso também uma hora, de um texto que ele fala a respeito das ferramentas de CX e com as ferramentas de User Experience para fazer as métricas. E ele coloca as duas jornadas com 2 pontos de vista. Assim, um antigo, que é o que a matéria está tratando, né, está atualizando o tema, de como era feita a jornada, e hoje ela está mais curta. Quando o usuário ele já entra para usar o produto, ele não tem um tempo para ele ter maturidade até ele fazer um login, até ele começar a usar o produto, a parte o momento digital que a gente está vivendo, ele encurtou essa questão da experiência do produto. Eu achei muito legal isso também, essa maneira de não olhar separado métricas da jornada pré ou pós do usuário e dividir ela com a jornada do produto, que são outras métricas, tentar cruzar essas informações, só para deixar mais misturado e mais trabalhoso o trabalho que já é de análise, sabe? Muito, muito bom. Que aí você consegue comparar, né, e até ver como é que é a jornada completa, né? Não só sobre da empresa, conhecer a empresa, até ele começar a usar o produto também, né? Sim. Muito bom. Eu nunca trabalhei nesse... Opa, deu tempo aqui. Algo tão grande. Muito bom, vou salvar aqui. Acho que eu salvei o PDF dessa apresentação até, porque eu lembro disso aqui, ó. Tem um PDF, sim, uma tabela super legal. Muito bom. Valeu por compartilhar. Pessoal, todo mundo aí já? Vou voltar aqui. Pessoal, aqui antes de começar essa parte aqui, eu gosto de falar que matemática é legal, viu? Eu que sou de humanas achava que não era tão bom, mas faz muito sentido no nosso dia a dia. Então vamos lá, como é que a gente analisa os dados que a gente trabalha, né? Eu vou mostrar alguns conceitos aqui, e o primeiro é a amostra. A amostra é o número de pessoas o número de respostas completas recebidas em uma pesquisa. Ou também é um grupo aleatório de dados dentro de um conjunto maior de dados. Isso é chamado de amostra porque representa apenas uma parte do público que apresenta as opiniões ou comportamentos relevantes para mim, ou para a empresa. Um exemplo disso, para ficar mais claro. Imagina que o seu produto ele tem 100 mil clientes e você quer saber a opinião deles sobre uma nova funcionalidade. Você não precisa perguntar para todo mundo, para os 100 mil, sobre essa nova funcionalidade. Basta receber respostas de apenas 383. E aí, o porquê disso? Para poder explicar isso, a gente tem outros 3 conceitos, que é o tamanho da amostra, margem de erro e grau de confiança. Tamanho da amostra é quantas pessoas precisam responder uma pesquisa para que você consiga entender a opinião da população inteira. Por exemplo, o censo ali, eles não entrevistam o Brasil inteiro, entrevistam só algumas pessoas. Mas eles conseguem entender uma opinião generalizada. A margem de erro, que é muito falado em eleições, né? Ele é um valor, uma porcentagem, que indica quantas respostas de uma parte do grupo correspondem ao grupo todo, ou à população. A gente chama de população ao grupo todo. Então, por exemplo, aqui, quando eu falei de 100 mil, que a empresa tem 100 mil clientes, a minha população são 100 mil clientes. E aí, quanto maior o valor da margem de erro, menos precisos são os resultados da pesquisa. E é o padrão que a gente usa dessa porcentagem é de 5%. Daqui a pouco eu vou trazer uma ferramenta aqui, vai ficar um pouco mais claro isso. Por último, o último conceito é o grau de confiança. E ele representa a probabilidade de uma pesquisa ter os mesmos resultados se ela for aplicada em uma outra amostra dentro dessa mesma população, com a mesma margem de erro. E é só para tomar cuidado aqui, que testes de usabilidade, a gente faz normalmente com 5 ou 7 pessoas, né? Elas não têm significância estatística, porque é muito pouca gente, né?
mas também a gente não consegue testar a usabilidade de forma, entrevistando as pessoas com 100 mil clientes, né? Senão não vai acabar nunca. Então, o Nilson Norman lá criou uma tese lá de que se você entrevistar entre 5 ou um pouco mais de pessoas, você já consegue entender algum padrão de comportamento, né? Mas não tem significância estatística. Mas tudo bem também, não tem problema a gente continuar fazendo com 5 pessoas. É só para a gente entender que não tem essa significância. E aí, ó, o SurveyMonkey, ele tem uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia, que é a calculadora de amostra. Então, lá eu basta colocar o número da minha população, então o número da quantidade de clientes que minha empresa tem, por exemplo, definir lá o grau de confiança, que já vem preenchido aqui, 95%, e a margem de erro, que também já vem preenchida, 5%, que é o padrão de mercado. Então, por isso que eu cheguei nesse valor aqui. Porque, baseado nesses 3 conceitos, eu sei, matematicamente, de que esse valor, eu vou entrevistar essa quantidade de pessoas para poder entender a opinião da minha população inteira, que são 100 mil. E aí, para trazer na prática aqui, ó, deixa eu abrir aqui a calculadora. Vamos supor que uma empresa aqui tenha 30 mil clientes. E aí, eu já tenho o grau de confiança aqui que eu posso escolher, mas o normal, o padrão é 95%. E a margem de erro, 5%. Então, eu tenho que entrevistar 380 pessoas, enviar o formulário, um questionário online, para pelo menos umas 500 para que 380 respondam. Se eu quiser aumentar o grau de confiança, eu posso colocar 99%, aí esse valor já aumenta muito. Ó. E se eu diminuir a margem de erro para 1%, por exemplo, já aumenta muito também. Então, por isso que o mercado, depois de vários estudos aí, eles definiram que um bom valor é 5% na margem de erro e 95% aqui no grau de confiança. Beleza? Então, isso aqui eu uso no meu dia a dia para qualquer entrevista que eu vou fazer ou formulário online que eu vou enviar. Então, quando eu atingo esse número, quer dizer que eu sei que tem significância estatística. Beleza? Se não tiver dúvida, eu vou seguir aqui. E aí, ó, opa. E uma coisa legal também de entender é sobre a quarentena da amostra. Não é bom a gente enviar a mesma pesquisa para a mesma amostra que a gente enviou uma pesquisa anterior. O tempo ideal para isso são 90 dias. Então, se eu enviar para, por exemplo, o Tiago aqui, uma pesquisa, só é legal eu enviar de novo para ele uma pesquisa parecida, como o NPS, por exemplo, daqui 90 dias, para poder reduzir bastante o viés lá do intervalo aqui. Então, o padrão de mercado também é de 90 dias. Beleza? 3 meses, né? E aí, agora, algumas formas simples de analisar os dados. Agora é uma parte bem prática, mas aí eu não vou dividir em grupos, não. Eu vou mostrando para vocês aqui no Excel. Aliás, eita, faltou uma coisa. Primeiro eu vou explicar o que é uma média, o que é outlier, uma mediana e uma moda. Então, a média, que é a mais conhecida, vamos supor aqui que eu fiz uma entrevista e as pessoas davam notas de 1 a 7. E aí algumas pessoas responderam a essa pesquisa. Então, esse aqui é o meu conjunto de dados. Para eu tirar a média, para eu entender a média, eu somo tudo e divido pelo número de pessoas que responderam. E aí, nesse caso aqui, a média deu 2,83. Aqui no exemplo de um C7, uma pesquisa de satisfação aqui do C7. Um outro exemplo aqui, ó, vamos supor que eu vou analisar aqui o número de acessos de páginas do meu site. Então, vamos supor que a página 1 ela teve 1 acesso, a página 2 teve 5 acessos e assim por diante. Para eu saber a média de acessos de todas as minhas páginas do site, eu somo todas elas e divido pelo número de páginas, por exemplo. Então, a média aqui deu 28. Só que repara ó, que, nesse caso, a média deu 28, só que a maioria dos números eles são abaixo de 25. E aí, o porquê disso? Porque tem 2 números aqui, ó, 2 páginas, que tiveram muitos acessos. Isso aqui, quando tem algum dado que se destaca muito, a gente chama de outlier.
E aí, nesse caso, é importante, a gente pode usar uma outra medida em vez da média, que é a mediana. A mediana, ela dá um número do centro aqui, ó, do conjunto de dados. É como se fosse a média, mas é como se fosse um valor um pouco mais real, porque ele está bem no centro aqui, ó. Então, o valor aqui, ó, os outliers, não interferiu tanto. Tem um cálculo para isso, que é até bem complexo, eu nem sei direito, mas eu faço no Excel. E tem uma fórmula no Excel bem facinha, então eu vou mostrar para vocês. Mas, por último, a moda. A moda é o número que apareceu mais vezes no conjunto de dados. Então, por exemplo, numa pesquisa aqui, C7, satisfação, qual foi a nota que as pessoas mais deram? Nesse caso aqui, foi a 3. Ó. Então, mais pessoas deram a nota 3. Vou mostrar um exemplo prático para poder entender, fixar melhor. Então, vamos lá para a prática. Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui do Excel. Para vocês, ficou claro esses conceitos? Ninguém falou nada? Tudo bem, né? Deixa eu abrir aqui, peraí. Estão vendo o Excel? Então, vamos lá. Ó, vamos supor aqui que eu enviei uma pesquisa de satisfação para alguns clientes avaliarem alguns motoristas. Então, eu estou trazendo aqui ó, o motorista 1 e 2. E aí, eu tenho algumas perguntas aqui que eu quero responder com essa análise. Então, primeira, qual que foi a avaliação média da minha pesquisa, desses dois motoristas? E aí tem uma fórmula para isso, que é só fazer assim, ó. Igual, aí é em inglês, né? Average. Aí você seleciona o conjunto de dados, só fazer assim, ele já calcula. Então, nesse caso, a média de notas para esse motorista 1 é 3,5. Agora, a segunda pergunta. Qual que é a mediana das notas? Essas formulazinhas estão todas aqui, tá? Depois eu passo para vocês, esse Excel. Mas qual que foi a mediana das notas? Também é fácil, ó. Só que eu digitar aqui igual, median, e selecionar o conjunto de dados. Então, repara que nesse caso aqui, a mediana foi muito parecida com a média. Então, nesse caso aqui, nem precisava tirar a mediana, porque já tá bem próximo. Agora, qual que é a nota que mais se repetiu na avaliação do primeiro motorista? Qual a nota que ele mais recebeu, né? Aqui a gente faz assim, igual, mode, múltiplo, e aí seleciona de novo lá. Então, a nota que ele mais recebeu, nesse caso aqui foram 2. Ele recebeu mais vezes a nota 2 e mais vezes a nota 3. Quer dizer que esse cara aqui não está tão bem, né? Está recebendo só nota baixa. Agora, uma próxima pergunta aqui. Quantos clientes avaliaram cada motorista? Isso tudo são perguntas do dia a dia, assim, de coisas que a gente realmente quer saber no dia a dia do nosso produto. Nesse caso aqui do Uber, né? Então, quantos clientes avaliaram cada motorista? E aí tem uma formulazinha bem simplesinha também, que é o count. Então, é igual, count. Seleciona também aqui o conjunto de dados. E tá lá, ó. Então, 20 pessoas avaliaram esse motorista aqui. Motorista 1. Beleza? E aí, ó, vamos para a próxima pergunta. Tá tudo bem até agora? Cálculo já é mais complexo, né? Mas beleza. Ó, quantas notas 7, quantas notas 6, quantas notas 5, e assim por diante, cada motorista recebeu. Para saber disso, a gente usa a mesma fórmula aqui do count, só que para cada nota. Então, ó, quantas notas 1 o motorista 1 recebeu? Aí eu faço assim, ó. Aí a fórmula é count, só que ela é count if. Porque é assim, ó, em português, é contar se tal coisa. Então, vamos lá, count if. E aí eu seleciono aqui o conjunto de dados de novo. Opa. Seleciono o conjunto de dados, vírgula, o valor que eu quero analisar, que no caso é 1. Então, ó, uma pessoa só deu nota 1 para esse motorista, que é essa aqui. E aí, assim por diante, eu vou fazer assim, fazendo assim eu consigo replicar essa fórmula, né? Vamos ver se deu certo aqui, ó.
A4, A13. Opa, não deu certo. Peraí. Não deu certo porque, ó, quando aqui ele está analisando da linha da célula 14. Então, ele desconsiderou a 13. Então, para poder dar certo, é só fazer assim, ó. Eu fixo a célula, então coloco aqui um cifrão na frente do A e na frente do 13. E na frente do A também, do outro A, e na frente do 32. Então, ele vai fixar esse intervalo aqui e vai considerar só a outra célula, que no caso seria a B20. Opa. Mas agora eu vou colocar a C20. Quer ver? Ó? A B21, na verdade. Que é a nota 2. Então, ó, uma pessoa da nota 1, 7 pessoas da nota 2, 3 pessoas da nota 3 e assim por diante. Que aí é uma coisa legal para a gente também entender no dia a dia. Agora, uma próxima pergunta é: qual que é o percentual de cada nota em relação em relação a todas as notas? Para fazer isso, eu faço assim, ó. Eu pego o valor dessa nota, a quantidade dessa nota 1, por exemplo. Então, olha lá, ele está na célula C20. Então, coloco aqui C20, dividido pelo número de avaliações. Peraí, faltou uma coisa aqui. Primeiro eu tenho que somar o número de avaliações. Então, eu faço assim. É igual soma, que é a sum, e eu somo o número de notas aqui, ó. Agora sim, para eu não saber o percentual de cada nota, eu faço igual a célula que eu quero, que no caso é a C20, que é a nota 1, dividido pelo total. E aí vai dar, ó, um valor, 5%. Na verdade, vai dar um valor aqui, ó, de 0,5. Mas se eu colocar aqui a porcentagem, ele transforma. E aí eu faço a mesma coisa para as outras, ó. Não deu certo. Vamos lá de novo. Esse dividido por esse. De novo. A quantidade de notas 3 dividido pelo total. Quantidade de notas 4 dividido pelo total. Quantidade de notas 2 dividido pelo total. Nota 6, total. E nota 7 pelo total. Então, agora já tem a porcentagem, ó. E aí, para ficar até um pouco mais claro, eu posso ordenar pelo maior. Então, eu faço assim, ó. Seleciono aqui, vou aqui em Data. E ordeno aqui, ó, do Z para o A. Então, aqui, ó, a nota 2 foi que recebeu mais notas, 7 notas. A nota 2 e a 3, 7 notas. E assim por diante, ó. Então, 35% deram nota 2, 35% nota 3 e assim por diante. E aí tem mais um cálculo aqui que é legal fazer, ó. Qual a porcentagem representa as duas notas que as pessoas mais deram? No caso aqui, foi a 2 e a 3, né? Para fazer isso, eu faço assim, ó, igual. Aliás, eu repito esse valor, esse primeiro. E aí a segunda, faço assim, ó. Eu somo o valor da primeira, que é 35%, mais o valor da segunda. Então, 70% das pessoas deram notas de 2 ou 3. Sabe aquele conceito lá de Pareto, de que 20% das pessoas fazem 30% das ações? É meio que isso. Ó. 20% das pessoas, quase 20% das pessoas, deram notas 2 ou 3, que representaram 70% das notas. Né? Mas a gente faz isso para tudo. Ó. Até chegar... Opa! Deu certo aqui? Deu certo. Então, ó, 70%... Não, deu certo não, peraí. Vamos lá de novo. Soma essa, a de cima, com a próxima nota, que é a 5. De novo, a de cima,
soma com essa soma com essa, até acabar. Então, o legal disso aqui é a gente entender a porcentagem de cada nota, né, nesse caso da avaliação, e quais foram as maiores aqui. No caso, 70% avaliaram entre 3 e 2. Beleza? Vocês conseguem entender como é que vocês podem aplicar isso no dia a dia? Acho que fica... Eu vou dar um outro exemplo aqui, que fica um pouco mais claro, que é... Entendi. Tem mais uma lance aí da ferramenta do Excel, né? Já deu uma viajada. Entendi. As fórmulas estão aqui, depois eu passo para vocês. Ó. Ah, beleza. Fica mais fácil. Uma outra forma de analisar como é o C7, né? Quantos clientes estão satisfeitos com esse motorista aqui. Então, satisfação numa pesquisa C7, que são notas de 1 a 7, são as pessoas que deram notas de 5 a 7. Então, essas aqui são as pessoas que falaram que estão satisfeitas. E para calcular, para ter um valor, uma porcentagem de satisfação, para entender quantos por cento das pessoas estão satisfeitas, eu faço assim. Deixa eu lembrar aqui. Eu pego o número de pessoas que estão satisfeitas, então eu conto, uso aquela fórmula de count. Só que eu quero count if, melhor. Então eu pego o conjunto de dados, e aí eu falo assim, ó, vírgula, eu quero notas maior ou igual a 5. Coloca entre aspas. Então, eu estou falando assim, ó, que nesse intervalo aqui de dados, eu quero que você conte só as notas que estão acima de 5, igual ou acima de 5, que são as 5, 6 e 7, né? Aí dá Enter. Peraí. Então, 4 pessoas deram notas acima de 5, que no caso é essa e essa. E aí, agora eu faço assim, ó. Eu divido esse número de pessoas que estão satisfeitas, que são as 4, pelo número total de pessoas que responderam, que no caso são 20, né? Aqui, número de avaliações. E ele vai me dar um valor. Então, o valor da minha satisfação, da satisfação desse motorista aqui é 0,2. E aí, se eu quiser trocar aqui para porcentagem, é só clicar aqui. Então, 20% das pessoas que avaliaram esse motorista estão satisfeitas com ele. Porque elas deram nota de 5 a 7. Beleza? Então, vamos lá. Outra forma de analisar, eu trouxe até aqui meus posts aqui do Instagram, extrair a base de dados lá. Então, aqui eu tenho uma coluna de compartilhamento, de seguidores, de likes, de comentários e de saves. E aí a gente pode usar as mesmas fórmulas, ó. Então, vamos aqui nas perguntas, ó. Quantos posts eu já publiquei no meu Instagram? A gente usa aquela fórmula de contagem. Então, eu coloco lá, é igual, count. Tá aparecendo? Count é igual. Entre parênteses, aí eu seleciono aqui o intervalo de seguidores até o final. E tá lá. Então, 44, eu já fiz 44. Aliás, errei a fórmula. É assim, eu vou contar o número de posts, né? Então, faz assim, count, igual eu fiz. Seleciono algum intervalo aqui, porque esse intervalo aqui quer dizer que tem algum post. Então, vamos selecionar aqui o primeiro. Então, ele contou aqui, ó, 44 posts, porque eu selecionei aqui, ó, 44 células e contei. Beleza? Aí, a próxima pergunta, ó. Quantas interações os meus posts tiveram? As interações, elas são tanto likes, quanto os saves, follows, os compartilhamentos e os comentários. Então, eu posso contar cada uma delas e depois somar tudo. Então, vamos fazer de novo aquela fórmula lá, count. Não está aparecendo aqui. E aí, vamos lá, likes. Qual que foi o número de likes? Seleciona aqui esse intervalo todo. Aí não seria já o sum e não o count, na verdade?
Aqui eu estou contando o número de interações, eu não estou... Aliás, é verdade, é um sum. Boa. Vou somar, né? Então, qual foi o número de likes? Ele vai somar tudo. Mesma coisa para as outras. Qual foi o número de saves? Soma tudo. Número de follows. Share. E, por último, comentários. E aí eu posso fazer o total aqui, eu somar tudo. Então, é igual sum. Esse aqui, ó. E então, o número total de interações que eu tive foi de 13.104. Sendo que o número total de likes foi 6.000, saves 4.000 e pouco. E aí, ó, a mesma coisa lá. Qual que é a porcentagem de cada interação dessa relacionada ao todo? Aí eu faço lá a frequência relativa de novo, igual eu fiz no outro. Que é pegar o número de likes, por exemplo, dividido pelo número total. Aí tá lá, 52%. Eu também cliquei aqui em porcentagem, tá? Por isso que ficou a porcentagem aqui. Mesma coisa para os outros. Esse dividido pelo total. Esse dividido pelo total. Por último. Então, ó, 52% das pessoas que interagiram com os meus posts deram likes. As interações foram likes. Eu posso, de novo, ordenar para ficar um pouco mais fácil a visualização. Ih, não está dando certo. De vez em quando dá esse bug aqui, aí o que eu faço é, eu copio tudo e colo só os valores. Tiro as fórmulas, que aí ele entende melhor. Então agora ficou mais fácil. Opa, aqui também. Vamos lá. Ordenar do menor para o maior, do Z para o A. Ah, já está. Então, beleza. Ó. A maioria das pessoas, mais da metade das pessoas deram likes e quase a outra metade deram saves. E aí vamos lá de novo. Qual que é a frequência acumulada? Que é a soma das interações, nesse caso. É só a gente pegar essa, colocar aqui. A de baixo, a gente soma a de cima, junto com a próxima. E assim por diante. Soma a de cima com a próxima. A de cima com essa próxima. E a de cima com essa próxima. Então, ó, Pareto de novo, né? Duas ações correspondem a um pouco mais de 80% das interações. Isso é legal analisar. Entendeu? E aí, por último, ó, qual foi a média de interações de cada interação? Então, tem aquela fórmula lá, né? Que eu coloquei. É igual average, que é a média em inglês. Seleciono o intervalo inteiro, então de likes, no caso, né? Seleciono o intervalo inteiro. A média que ele me deu, ó, de likes é de... Opa! 50, eita, que número grande. 55, aqui está com a decimal aqui. 155, né? Eu fiz isso, certo? Tá certo. Mesma coisa para saves, ó. Seleciono tudo. Tá tudo com... Assim. Então, a média de saves foi de 95 interações. De salvamentos, né, em português. Média de follows.
e média de compartilhamentos. E média de comentários. Agora sim, ó. Agora eu posso ter a média geral. Opa. Que é... Vou pegar esse aqui. Então, a média geral de interação minha é de 59 interações por post. Sendo que a maioria, a média aqui, ó, é de likes. Então, likes tem a maior média, né? 155. E aí, o que eu quero mostrar com isso é porque essas aqui são basicamente as análises que eu faço com os meus conjuntos de dados no meu dia a dia. Então, se eu vou analisar engajamento, se eu vou analisar as métricas que eu defini no Heart, essas aqui são as análises praticamente que eu faço no dia a dia. Então, frequência absoluta, que é a contagem, né? Frequência relativa, que é saber a porcentagem. Frequência acumulada, que é saber a soma de várias categorias. Ou então também a média, ou no caso aqui do C7, mediana, a moda, que é saber quais notas que as pessoas mais deram. Coisas desse sentido. Para vocês faz sentido? Esse tipo de análise? Faz sim, Marcos. Eu sei que é muita coisa aqui, né? Mas acho que praticando fica mais fácil. E as fórmulas são simples, então se vocês pegarem depois aqui, vocês conseguem entender melhor. Forçando, né? Praticando, né? Bom, então, se não tem nenhuma dúvida aí, eu vou continuar a apresentação aqui, já está quase acabando. Ixi, faltam 2 minutos. Eu vou só apresentar as ferramentas aqui, então, peraí. Pessoal, no finalzinho eu vou mandar para vocês uma pesquisa de satisfação, tá? Para vocês avaliarem como é que foi essa minha aula, a de quinta-feira passada e a de hoje. Para eu entender como é que eu posso melhorar. Até o que eu ensinei para vocês aqui, né? Então, colocando isso na prática. Então, vamos lá. Ferramentas, eu vou só falar o que a gente usa no mercado. Não vou entrar em muitos detalhes, não. Mas eu tô a mais famosa é o Google Analytics. Vocês estão vendo minha tela? Então, né? Google Analytics, que tem muitos dados de usuários usando a nossa plataforma, o nosso produto. Tem também o Amplitude, que é um concorrente do Google Analytics. O serviço é muito parecido. A minha empresa usa os dois. Alguns times usam o Google Analytics, como o meu, outros usam o Amplitude, mas os dois são bons. Um outro é o Data Studio, que ele serve para criar dashboards baseado em alguns conjuntos de dados, que eu posso retirar do Google Analytics, ou de uma planilha no Excel. Aí lá eu posso criar alguns dashboards para poder analisar algumas métricas que eu defini. Então, por exemplo, aqui, ele tem aqui, ó, Bounce Rate. Criou esse dashboard para poder analisar mais facilmente. Uma outra aqui, ó, é o Tableau, que é muito parecido com o Data Studio, que é para criar dashboards para analisar métricas. Só que ele é um pouco mais complexo. E ele é muito usado, pelo menos como eu vejo, para métricas de negócio, como NPS, como, por exemplo, no iFood, volume de pedidos que as pessoas fazem. E aí, eu tenho algumas ferramentas Quali e Quant. E aí eu gosto de usar elas porque misturar essas duas visões, né, a Quali e a Quant, né, a gente consegue entender mais profundamente o porquê das coisas. E a gente pode usar tanto essas ferramentas de Quali e de Quant, quanto também aliar as nossas descobertas nos dados com entrevistas e testes de usabilidade. Ou qualquer outra técnica qualitativa, né? Eu costumo falar que Quant para mim é a ação e Qual é o motivo das pessoas fazerem essas ações. E aí uma ferramenta legal que junta o mundo Qual com Quant é o Hotjar. Então eu uso ele para fazer essas pesquisas como o C7, como o MOOCs, porque lá eu consigo colocar campos abertos. Então lá, ó, dá até para colocar, as pessoas dão a nota, por exemplo, de 1 a 7, mas também comentam. E aí, assim eu consigo entender o motivo, né, das coisas. Uma outra é o User Pilot, que eu também uso aqui, e ele também serve para eu
criar essas pesquisas no meu site, como o CICET, como o SES, como o CCS, qualquer outra coisa. O NPS também. Então, ela é bem legal de ser usada. E aí, para finalizar, eu gosto de finalizar com essa frase aqui, que é: o que é medido é gerenciável. Então, tudo que a gente conseguir medir, a gente vai conseguir gerenciar e saber como melhorar, né? E é isso, gente. Obrigado pelos 2 dias aí. Eu já falei na última aula, mas eu tenho um Instagram aí, então eu queria tirar uma foto com vocês para poder postar, se vocês puderem aí. Abrir a câmera, seria legal para mim. Se vocês quiserem. Essa hora eu tô acabado já. Ixi, eu também, que falei o dia inteiro também aqui. Hoje eu fiz entrevista. Cansei. Mentira, eu sempre tô acabado. Então, vou tirar um print aqui, eu vou contar até 3 e eu falo já. Então, 1, 2, 3 e... sorriso aí. Já. Valeu, gente. O que vocês acharam aí das 2 aulas? Gostaram? Tem alguma Gostei dúvida? bastante, Marcos. Algum feedback aí que eu possa melhorar também? Tem gente comentando aqui também, né? Gente, então, para finalizar, eu vou só enviar aqui para vocês uma pesquisa de satisfação aqui. Se vocês puderem responder, para mim é importante, para poder melhorar ainda mais, tá? Vou mandar aqui no chat. E estou à disposição de vocês aí no WhatsApp, no LinkedIn, no Instagram. Qualquer dúvida pode me chamar também. Beleza. Mandei aqui no chat. Eu vou preencher aqui. Obrigado. Obrigada. Até a Valeu. próxima. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. Marcos. Boa noite, pessoal. Boa noite.